E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Bom, gente, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MumaCast, nosso podcast semanal que eu gravo junto com o Vitor Lessa, meu irmão. E nós temos hoje, pessoal, um tema bem interessante, né? A gente vai falar hoje de uma... A gente vai mais ser, em vez de a gente traçar sobre acontecimentos da rodada, previsões da próxima, nós vamos falar de um movimento, de um acontecimento que talvez alguns até não tenham percebido ainda, mas a gente vai tocar nesse assunto. É algo que vem muito aí de algumas experiências e tal. Mas primeiro o Vitor vai se apresentar, né, falar um pouquinho pra vocês. Depois a gente entra bem a fundo nesse tema, que eu acho que é bem interessante, né? Vale a pena, cara, pra termos de conhecimento aí de futebol, pra você ver o que vai acontecer no futuro. Vale a pena vocês verem isso daí. E aí, Vitor, como é que você tá? E aí, pessoal, boa tarde aí, bom dia ou boa noite, ou no momento que vocês estiverem assistindo aí o podcast. Chegamos mais uma vez aí, trazendo novidades para vocês de tudo que anda acontecendo aí no mundo dos games. Vamos falar aí de um assunto hoje um pouco mais teórico que anda acontecendo no futebol. Vamos explicar por que anda acontecendo esse assunto. Vamos praticamente tocar nesse ponto. Vou mostrar, antes primeiro, vou mostrar aí, ó, minha fotinha aí, galera, lá, ó. Na Lusa, dizer que eu não joguei bola lá, ó. Aí, ó. Na minha época de categoria de base na portuguesa, magro, 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 magro. Aí, ó. Na época Tem eu a, era lá atrás esquerda, era meia. Deu pra deu- ver. Aí, ó. Deu pra galera tem a ver minha bem aí, também, ó. né? Depois, Depois eu mostro assim, no ó. Bem próximo episódio você legal. mostra a minha. O pessoal ficar perguntando. Mostra, mostra aí, ó. Na época que eu joguei na Luz, era lateral, era meia, pra vocês ficarem sabendo. Vamos começar com a notícia da UFL, hein, galera? UFL, pra quem não sabe, praticamente estar para lançar um jogo para concorrer com FIFA e com eSports, acima de tudo, e praticamente será lançado em todos os consoles. Tá? Praticamente a UFL já avisou que vai ser a Liga 2022-2023, época 2022-2023, com praticamente fechando com alguns jogadores, já fechou praticamente para ser os modelos que vão estar, praticamente, para quem não sabe, os modelos são aqueles jogadores que a hora que você vai comprar o jogo, tá lá, ó, o FL, tá o jogador na capinha. São Cristiano Ronaldo, Zinchenko e Kevin De Bruyne. O Zinchenko muito também pela essa relação aí, infelizmente, com a guerra que ainda não terminou na Ucrânia. Então o Zinchenko foi convidado, é um jogador também de uma grande equipe, né, do Manchester City, equipe praticamente sempre disputando os grandes títulos do Pode ir futebol pro Arsenal, europeu. né? Pode ir pro Arsenal, tem. Pode ir pro Arsenal, isso pode, mas eu acho difícil, acho que é capaz ele acabar ficando. O Guardiola gosta muito dele, ele Eu gosto muito dele também. Acho tem, ele, tem bastante partidas pelo Manchester City na temporada. ele é Então, muito técnico. praticamente, são jogadores que vão estar. Então, a UFL já avisou, praticamente todos os consoles, as plataformas de games vão estar o FL que pretende praticamente lançar também antes da Copa do Mundo, praticamente vem se acertando aí algumas coisas para lançar antes da Copa do Mundo o jogo, para rivalizar aí com o O FIFA, FIFA, com a Electronic o, I- Arts aí, o o eFootball também. PES também, né? Praticamente para estar aí também mais uma vez no mercado, querendo, acima de tudo, trazer o público que são vocês, acima de tudo, para jogarem o jogo que é o FL. O que você achou dessa novidade aí do FL? Provavelmente lançando aí antes da Copa do Mundo. É a ideia, não é certeza, mas a ideia lance antes da Copa do Mundo. O FL, ele é um jogo que ele vem sendo trabalhado com muito cuidado já tem um tempo, né? Acho que a primeira vez que a gente ouviu falar desse jogo foi há 2 anos ou um ano e meio atrás, acho que há 2 anos atrás, que começou a história. Ele usa o mesmo motor gráfico do eFootball, né? Que é o motor gráfico aí, né? Que é o Unreal, né? Que é o motor gráfico que surgiu, o primeiro motor gráfico para jogos, assim, né? Para quem não sabe, motor gráfico é a forma como o jogo se flui, como o jogador se move, a mecânica do jogo, o nível de detalhamento dos jogadores. Isso tem, né? Foi se desenvolvido para jogos indie, né? Jogos independentes, sem grandes orçamentos, sem grandes estúdios pequenos usam muito esse motor gráfico nos seus jogos. E é um motor gráfico com potencial incrível. Infelizmente, o eFootball, com todo investimento, né, pra você ver como é que é o negócio, né, não acertou, parece, né? O pessoal não gostou muito da qualidade gráfica do jogo. A jogabilidade eu até achei que melhorou. O The Football, o pessoal não gostou, enfim, foi um jogo que tá com muita dificuldade ainda de se estabelecer.
E o FIFA caminha, né, nessas águas sozinho, nessas águas do jogo de futebol. Só que, diferente de outros jogos de esportes que caminham sozinho, ele não é muito bem. Ele ainda não. Ele tem muita reclamação, muita crítica, né, sobre o jogo. É um jogo que acaba é um jogo que consegue empolgar as pessoas no seu lançamento, mas ele perde força muito rápido, né? Então o FIFA ainda tem esse problema. Só que antigamente você tinha o PES, né, para competir, que era uma opção, principalmente na América do Sul, né? Era muito forte o jogo na América do Sul e no Japão, né? E agora, com meio que afastamento, eles praticamente se afastaram, é um terreno que abre espaço para o FL. Então, se o FL, por isso que eles estão tendo muita calma, né? Estão fazendo promessa, como eles falou aí, né? Pode vir antes da Copa do Mundo, mas pode não vir, porque eles querem lançar o jogo o mais próximo da perfeição possível, porque eles sabem que o lançamento com bugs, com problemas que a comunidade identificar, com uma qualidade gráfica ruim, ainda mais está falando que vai sair em todos os consoles, então a gente vai ter um jogo pro PS5, né, um jogo pro Series S lá da Microsoft. O pessoal paga caro nesses videogames. Esse foi o problema do eFootball, né? O pessoal, esse jogo tem pro PlayStation 5, por exemplo, o eFootball, né, o PES novo, e você paga 5 mil reais, por exemplo, né, o preço para um videogame desse, e você tem um gráfico igual ao de celular, né? Porque o jogo ele é cross, ele cruza as plataformas, né? Então eles estão tomando cuidado justamente para isso, porque o gráfico é muito importante, até o que até me surpreendeu, né? O pessoal prefere muito mais o gráfico até mesmo que a jogabilidade, então a perfeição tem que estar acima de tudo. Então essa é a expectativa. Torço para que seja bom, eu torço para que o gameplay seja bom, eu torço para que o jogo dê possibilidade. Estão vendo aí, né? Estão tentando trazer jogadores de capa, né? Que o objetivo desses jogadores de capa é aumentar as vendas, né? É justamente chamar o interesse de nós, né? Como consumidores, como pessoas que gostam de jogar o jogo, que resolvam comprar, ou que resolvam pelo menos dar uma ouvidos ao jogo, porque tem um jogador importante na capa. Então, eu sempre estou otimista, né? Eu gosto, né, de competição, acho que o controle por um único jogo, ainda mais jogos da EA Sports, né? Infelizmente é uma empresa que ela é muito boa, mas ela não funciona muito bem sozinha, né? Ela tem que ter sempre uma competição para poder se superar, né? Foi assim que o FIFA cresceu tanto, né? Porque quando o FIFA estagnou, foi quando o PES entrou e o PES dominou o mercado por muitos anos e fez o FIFA se reinventar anos e anos até acertar e começar a crescer de novo no mercado. E agora é a vez, talvez, do FL tentar ocupar esse espaço. Então, pessoal, a gente, né, acho que é isso sobre o jogo. E o nosso tema de hoje ele é bem interessante. É um tema de debates, é um tema que a gente vai conversar, que são temas dos jogadores mais velhos, né, do futebol. E quando a gente fala de jogadores mais velhos, para vocês terem fazer um pequeno panorama histórico, nos anos 90 até início dos anos 2000, um jogador, ele era considerado velho, ele já era considerado um jogador veterano com 29 para 30 anos, né? Passava dos 30 anos, normalmente o jogador ele já começava a cair de rendimento, ele ia jogar em outros lugares, aposentava com uns 34 anos, 35, né? Isso até o início dos anos 2000, né? Quando o futebol cresceu muito, principalmente depois da Copa do Mundo de 98, né? Com o crescimento da explosão, né? do sucesso. Já tinha sucesso na Copa do Mundo, mas cresceu em patamares estrondorosos por conta dos patrocinadores. A Copa do Mundo de 98 foi a primeira que teve comerciais de artigos esportivos, né? A Nike fazia muito isso, né? Comerciais focado para a Copa do Mundo, né? Para poder divulgar, e ela cresceu muito. Teve o estouro do Ronaldinho, né? O Ronaldo. E com isso o interesse no esporte cresceu muito, e não só o interesse no esporte, mas o dinheiro que estava envolvido no futebol, né? Começou a grandes contratações absurdas assim começaram a aparecer, os valores continuam subindo, escalonando até chegar aos valores que nós temos hoje, e junto com isso, é claro, também evoluiu outros ramos dentro do futebol, né? Além da parte dos treinadores, a parte técnica, a parte de fisiologia, a parte medicinal. Então isso evoluiu também, permitindo que os jogadores consigam jogar por mais tempo. E nós tivemos exemplos, né? Nós tivemos o Vitor estava até falando aqui em off, a gente tem o Ryan Giggs, né, que jogou,
até 40 anos no Manchester United, teve o Zé Roberto, lembra, no Palmeiras, com 42 anos, né, jogando, até com 38 anos, né, ainda estava jogando na seleção brasileira. Kaká, enfim, tem muitos jogadores, né, que a gente vai buscar que começaram a ter alto rendimento. Até a gente começou a reparar, e o Vitor reparou nisso, né? O Vitor tem esse feeling, né, para reparar essas coisas, essa coisa, né, essa sensibilidade para reparar isso. E de uns tempos para cá, coisa de um ano e pouco para cá, começou-se a diminuir isso, né? Os jogadores mais velhos, eles começaram a perder espaço no futebol europeu. Jogadores, né? E o Vitor vai até falar alguma coisa de alguns jogadores, mas começaram a perder espaço no futebol europeu e começaram e aí começaram a ir para outros centros do futebol, e até mesmo no futebol brasileiro, alguns jogadores veteranos estão sendo colocados de lado, sendo hoje jogadores de suporte em equipes com idade que até 5 anos atrás eles seriam titulares, né? E isso tem um pouco de explicação, né? Então, Vitor, se puder começar a explicar, né? Tentar explicar, porque às vezes muita gente nem percebeu isso, né? Se não perceber isso, se começarem a reparar, vocês vão começar a perceber mais isso. Mas o Vitor vai poder trazer um pouco mais. Então, Vitor, o que você vê dessa mudança aí no futebol, desse ciclo todo, desse ciclo que a gente começa a viver agora, né? De mudança em relação à idade dos jogadores. É assim, né? Antigamente, praticamente, na época que eu parei faz 6 anos, 5, 6 anos, se eu não me engano. Mas até quando eu comecei a jogar, tinha muitos jogadores mais velhos ainda jogando. Apesar de, assim, serem tratados como veteranos, mas você tinha jogadores mais velhos atuando. Pô, eu lembro muito bem que eu tava na Matonense. E eu tinha o De Paula, cara, um grande volante, primeiro volante. Assim, cara, muito bom. Ele já tinha na época 38 anos. E era titular absoluto, capitão da equipe, cara. Tinha uma volúpia muito forte no meio campo. E jogava, não era preterido para jogar, não. E entre outros, você teve o Alex Dias, para quem não lembra, o Alex Dias foi um ponta de Vasco, de São Paulo. Principalmente o Vasco, teve uma grande fase no Vasco, muitos gols. Jogou até 39 anos. O Romário, um grande exemplo, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 39. O Robigol jogou até 40 no Paysandu, então, que era o Robson, né, que era chamado de Robigol. Você teve o Yarley, com 38, 39 anos também, atuou no Inter por muito tempo, sendo titular, assim, esses caras como titulares, tá? Titulares, assim, incontestáveis nas equipes. E agora tá começando a mudar. Nós entramos no próprio Zé Roberto, até pouco tempo, também com 39 anos, titular no Palmeiras, na lateral esquerda. Então, assim, tá meio que mudando essa filosofia do futebol mundial, né? Porque alguns jogadores mais velhos estão começando a ser deixados de lado. E assim, deixados de lado mesmo, assim, jogadores de grande técnica, jogadores com grandes currículos, sendo deixados de lado. Vou começar assim, dando um exemplo clássico do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, com 37 anos, fez uma boa temporada passada pelo United, com gols. Tipo, a equipe foi uma temporada muito abaixo do Manchester United, mas o Cristiano Ronaldo muito bem, com gols, sendo decisivo em jogos grandes, e até deu uma sobrevida ao United em algumas competições, caso da Champions League, caso até do campeonato inglês da Premier League, graças aos gols do Cristiano Ronaldo que o Cristiano Ronaldo fazia. Sempre se esperavam alguma coisa a mais. E o Cristiano Ronaldo declarou que quer sair do Manchester United, mas não tem ninguém interessado, não tem ninguém assim a fundo interessado. Ele foi oferecido ao Chelsea, o Tuchel recusou. Ele foi oferecido ao Bayern de Munique, a diretoria recusou. Ele foi oferecido ao PSG, o PSG recusou. Assim, um jogador que praticamente até 1 ano ou 2 anos atrás era incontestável. Você oferece o Cristiano Ronaldo para qualquer lugar, na hora você contrataria o Cristiano Ronaldo. Então, só o futebol árabe, né, que fez o futebol do Oriente Médio, né? O árabe foi a única proposta, assim, da Arábia Saudita, né? Isso. O time da Arábia Saudita fez a proposta oficial ao staff do Cristiano Ronaldo. Então, assim, o Jorge Mendes, que é um cara até que eu conheço, tá tentando praticamente negociá-lo lá na Europa, oferecendo ele a alguns clubes que vão jogar a Champions League, clubes que tem a chance de disputar assim, o título da Champions League, Cristiano Ronaldo, e os clubes não estão se interessando. E não só o Cristiano Ronaldo, você tem outros exemplos, você tem o Suárez e o Cavani, a dupla uruguaia que
que saíram dos seus clubes, o Suárez saindo do Atlético de Madrid, o Cavani saindo do Manchester United também, e também até agora sem clubes grandes interessados. São jogadores assim, com grande currículo, com muitos gols no decorrer das suas carreiras e também sendo praticamente sendo preterido pelos clubes. Um outro exemplo é o próprio Ibra, que atuou muito. O Giroud era o titular mesmo o Ibra inteiro, o titular do Milan era o Giroud. E o Ibra na reserva. O Ibra com 39 anos. Óbvio, o Ibra renovou agora, mas o Ibra assim, renovou muito, assim, para ser um cara muito bom de vestiário. As informações que eu tenho, é um cara muito bom de vestiário, é um cara que assim foi muito importante nessa reta final do Milan para conquistar o título italiano. Até porque o Milan não conquistava há muito tempo, né? E tá numa outra tarefa dentro do clube, não mais. O Daniel Alves também é um jogador que saiu com 39 anos. Pode ser que o Daniel Alves seja titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, na estreia da Copa do Mundo. Também até agora sendo preterido por nenhum clube no futebol europeu. E por que isso? Por que a gente chega nesse ponto? Porque esses jogadores praticamente, apesar de toda a técnica, de todo o currículo, e ainda que assim, esses caras continuam tendo a técnica, não perderam o requinte que eles têm com a bola. O próprio Vidal, que acaba saindo, não teve mercado no futebol europeu, acaba vindo pro Flamengo também. Não que assim, vir pro Flamengo é uma coisa ruim, pelo contrário, o Flamengo time gigantesco do futebol brasileiro e até em nível mundial. Só que o Vidal é um cara que tem 35 anos, jogador de seleção do Chile, jogador que teve bastante partidas pela Inter de Milão. A Inter de Milão não quis renovar com ele e não queria ele no seu elenco e ele não teve propostas do futebol europeu. O William, quando veio para o Corinthians, a mesma coisa. Em tese, não um jogadores, por exemplo, o Vidal, que poderia ainda ter pelo menos por mais um ano ainda, né? Sim, 1 ano ou 2 anos. Normalmente. Está em alto nível em clubes do futebol europeu. Mas por que isso acontece? E até no futebol brasileiro vem acontecendo isso também com o Miranda. Hoje voltou a jogar, mas com o tempo sem jogar no São Paulo. O próprio Gil teve problemas no Corinthians. Hoje muitos dizem que o Renato Augusto, com todo mundo à disposição no Corinthians, o Renato Augusto seria reserva do Corinthians. Então, assim, o futebol mudou um pouco a sua filosofia de jogo. Assim, a intensidade do futebol muda muito. Você teve antigamente o Paulo Baier com 40 anos atuando. O Paulo Baier com 37 anos era o camisa 10 do Atlético Paranaense. Pra vocês terem uma ideia. Assim, mudou um pouco a intensidade do jogo, a forma do jogo, de como o jogo hoje como o jogo é jogado, seria meio redundante. Como o jogo se desenvolve. Se adaptou hoje em dia, se desenvolve, né? Isso é a palavra certa, como o jogo se desenvolve. É um jogo hoje, praticamente você atua em 30, 40 metros, os espaços hoje são muito menores, assim, as linhas são muito mais compactas das equipes. Então, assim, a linha da defesa para a linha do meio de campo, para a linha do ataque, são muito conjuntas. E você, assim, dependendo da equipe que você joga, vou dar exemplo claro do Manchester City. É um time que gosta de ter a bola e o Guardiola tem essa filosofia de ter a bola o jogo inteiro. Cara, o defensor corre muito mais do que, teoricamente, um cara do meio campo, um cara do ataque. Porque ele tem que correr para trás muito para defender, porque são equipes que jogam no contra-ataque e quando perde a bola tem que correr para proteger a sua defesa. Ele corre muito para trás. O Fernandinho próprio que é um cara que foi preterido como volante. Chega o Rodri no Manchester City, o Rodri mais novo, o Rodri toma posição e o Fernandinho vai jogar não que ele é jogado para zagueiro, mas ele vai ser zagueiro do Guardiola. E tem problema com o Vinícius Júnior, né? Sim, assim, Vinícius Júnior, que assim, jogadores mais rápidos, então assim, o espaço hoje é menor. Assim, o próprio Real Madrid teve muita gente assim questiona o Real Madrid na temporada passada, porque assim, o trio de meio campo do Real Madrid é um trio um pouco mais velho, Modric com 36 anos, o Toni Kroos hoje com 32 para 33, o Casemiro hoje já com 30. Aí hoje praticamente já pedem o Camavinga como titular, já pedem o Valverde já atuou muito, que é mais novo, por isso, porque praticamente você corre muito hoje, a intensidade do jogo é muito alta. O gol da final da Liga dos Campeões é nesse sentido, né? Do Valverde fazendo a jogada de velocidade, né? Então, assim,
são mudanças que aconteceram no futebol hoje em dia atual, deixam praticamente esses jogadores que praticamente têm muita técnica na reserva dos seus clubes para outras equipes, para praticamente meninos que teoricamente não têm essa ou meninos que até que são verdes, não estão preparados para jogar, mas vão te entregar praticamente uma intensidade mais alta de marcação, pressão. Assim, o Tuchel alega não trazer o Cristiano Ronaldo, porque o Tuchel não ter interesse no Cristiano Ronaldo no Chelsea, porque praticamente o Tuchel gosta muito de uma marcação alta. Time com a marcação alta, ele joga com 3 zagueiros, a linha de 5 no meio campo, às vezes uma linha de 5 atrás com a linha de 4 no meio e um cara só na frente. Esse um cara da frente fazer uma marcação alta muito, muito forte, correndo atrás. Tanto que ele abre mão do Lukaku. Assim, não, ele abre mão do Lukaku não pelo Lukaku não ter técnica e não conseguir fazer a marcação alta, mas o Lukaku não se adapta à formação dele. Ele prefere, teoricamente, o Timo Werner, que é um jogador que não tem a técnica que tem o Lukaku, não te entrega mais que o Lukaku, apesar do Timo Werner ser o centroavante da seleção alemã, mas o Lukaku é um centroavante da alta classe do futebol europeu, hoje em dia. Um dos melhores centroavantes do futebol europeu. Para você ter uma ideia, acho que o Lukaku hoje, praticamente, você pôr na balança, o Lukaku, teoricamente, só seria pior que o Lewandowski, hoje em dia, assim. Tem muitos jogadores do nível. O Firmino, jogador que acaba indo para reserva no Liverpool, até para ele cair um pouco. O Firmino é um jogador que está chegando a 30 anos, cai um pouco a intensidade de jogo dele, para a intensidade que vem o Diogo Jota, tem o Luiz Dias, que são jogadores mais novos e te entregam uma marca. Principalmente o Klopp, que é um cara que tem uma marcação até alta, diferente do que os outros clubes do futebol europeu atuam. O Klopp às vezes atua com uma linha com 5 jogadores na frente, fazendo a marcação alta. Não pode ter falha nessa marcação alta do Liverpool. Porque se falha nessa marcação alta do Liverpool, praticamente você vai ter, o adversário vai ter o campo aberto contra os defensores do Liverpool. Então, assim, ele ter essa marcação alta com 5 lá na frente, não pode errar. E o Firmino acaba jogando menos essa temporada para Diogo Jota, para Luiz Dias, que chega agora vem o Darwin Núñez. São jogadores que ele prefere, jogadores mais novos, que têm intensidade mais alta, conseguem fazer a marcação. E o Firmino, assim, em relação a Luiz Dias e a Diogo Jota, o Firmino tem uma categoria maior, uma técnica maior que esses caras. O Firmino é um cara que, ele é um centroavante que vem no meio campo, vem armar, vem participar da estrutura com o time, com o Henderson, com o Fabinho, agora com o Thiago Alcântara. Então, assim, vai mudando a filosofia. O Bayern de Munique é um clube que não, para quem ainda nunca teve praticamente esse interesse de saber, o Bayern de Munique é um clube que dificilmente ele contrata jogadores mais velhos. Dificilmente ele traz medalhões, jogadores assim. Exemplo, ele teve a chance de o Neymar, assim, o Neymar é um outro exemplo. O Neymar teve aí muitas histórias do Neymar praticamente sendo colocado para escanteio no PSG e livre no mercado, sendo oferecido para a equipe do mercado. Cara, foi oferecido ao Bayern. O Bayern não se interessou. O Bayern não traz jogadores desse quilate, jogadores mais velhos. O Newcastle, que é hoje um dos times mais ricos do futebol mundial, cara, não trouxe jogadores medalhões. Muita gente falou assim, pô, o Newcastle vai contratar, vai ser contratando de baseada, um monte de jogador mais velho. Então, cara, pelo contrário. O Newcastle não trouxe jogadores mais velhos. Não trouxe. O Newcastle focou muito em trazer jogadores novos. Ele tenta trazer o PP, o atacante brasileiro que está no Porto, que tem 25 anos. Ele tenta o Ângelo, que hoje está como a gente já disse na live da segunda-feira. Tentou o Ângelo, que é o atacante do Santos, tem 17 anos. É a filosofia das equipes hoje em dia. Jogadores mais novos, o futebol brasileiro também, assim, o futebol europeu vem buscar no futebol brasileiro jogadores novos. Jogadores até de 23 para cima, pro futebol europeu, os caras não estão nem pensando mais, cara. Jogadores mais novos, os grandes equipes, né? As equipes assim de médio, pequeno porte ainda levam de 23 para cima. Mas as grandes equipes de futebol europeu não estão vindo atrás de jogadores de 23 para cima do futebol brasileiro. Não querem. Por causa que os treinadores gostam dessa marcação alta, dessa intensidade de jogo, dessas equipes bem compactas de meio campo, defesa e ataque, muito perto, muito junto, jogo assim muito rápido, muito veloz. Assim, isso praticamente vem praticamente o próprio Simeone vem abriu mão do Suárez. Simeone praticamente abriu mão de Godin. Um pouco tempo atrás ele abriu mão do Miranda.
foram ficando mais velhos. Entendeu? Essas são as filosofias não, isso assim, começa no futebol europeu, e o futebol europeu é a tendência para o futebol mundial. O futebol brasileiro também, assim, você tem o detalhe do Ilharão, que acaba saindo do Flamengo, foi pretendido pelo João Gomes, que é um menino mais novo. Você pega no São Paulo, Igor Gomes e Nestor jogando, praticamente, vão jogando, foi preterido no meio campo do São Paulo, para jogadores mais velhos. Entendeu? Praticamente. Então, assim, o próprio Corinthians, Duqueiroz e Maicon vem jogando, praticamente o Paulinho, o Duqueiroz já vem jogando, o Paulinho foi ficando um pouco mais de lado, o Juliano, praticamente uma época, era reserva também do Corinthians para Duqueiroz e Maicon. Então, o Juliano é um jogador um pouco mais velho, tem 30 anos, Duqueiroz e Maicon mais novos. Então, assim, essa é a tendência do futebol mundial. Jogadores mais novos, cada vez mais, mesmo que assim, os mais velhos tenham uma técnica melhores, jogadores mais novos, cada vez mais atuando, com menos técnica, mas atuando mais, para te entregar essa intensidade de jogo, te entregar essa pegada o jogo inteiro, a intensidade ser muito alta. O próprio Liverpool é um exemplo. O Milner, que era um jogador que foi titular por muito tempo, joga menos hoje em dia. Praticamente é preterido pelo Henderson, apesar que o Henderson também, os dois são da mesma idade, mas praticamente o Fabinho é um cara hoje titular absoluto. Tem o seu Oxlade-Chamberlain, que joga mais do que o Milner hoje na equipe. Não joga mais, não tem mais técnica, mas tem mais partidas no ano do que o Milner. Assim, essas são coisas assim, que andam acontecendo no futebol mundial, assim, normais do futebol mundial. O próprio Guardiola também não atua com grandes jogadores. Não temos jogadores mais velhos, ele gosta muito de jogadores mais novos. O próprio exemplo clássico é o Rodri no lugar do Fernandinho. Foi a primeira mudança, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que vai acontecendo no futebol mundial, acontece no futebol europeu, acima de tudo, é a tendência do futebol europeu, que afeta o futebol mundial. As seleções, as próprias seleções também, assim, jogadores mais velhos em seleções estão sendo mais preteridos, jogadores, assim, a Alemanha teve uma mudança muito grande, agora volta a trazer alguns jogadores mais velhos, assim, uma época o Miller não estava sendo convocado, o Toni Kroos ficou um pouco mais de lado na seleção, até que teve algumas reclamações de trazer o Miller de volta, fazer o Toni Kroos atuar mais tempo. O Hummels é um jogador que tinha saído da seleção, acaba voltando. Boateng, que praticamente sai da seleção, é um jogador que não vem atuando muito mais tempo. Então, assim, essa é uma tendência. E o Boateng próprio é negociado também no próprio Bayern de Munique. Quando acaba o contrato dele, o Bayern de Munique não tem interesse em renovar. Ele acaba saindo para ir para o Lyon. Então, assim, essas são tendências do futebol mundial, que não aconteciam antigamente. Às vezes dou vários exemplos. O Evair, com 38, 39 anos, jogou. O Zé Sampaio jogou com 38 anos. Romário foi até 41 no Vasco. O Alex Dias com 40. Você tem, assim, hoje a medicina faz com que esses jogadores atuem mais tempo. O Daniel Alves tem 39 anos, vem atuando, continua atuando aí. Mas cada vez mais vão atuar menos. Podem até estar nas equipes, mas vão ser preteridos por jogadores mais novos, que não têm a técnica que eles têm, mas mais novos. O caso do Araújo, jogou como lateral direito no Barcelona. O Sérgio Deste. São jogadores que não têm a técnica que tem o Daniel Alves. É um jogador que ainda está na seleção. Está indo para mais uma Copa do Mundo. Para praticamente certo na Copa do Mundo no final do ano, na seleção do Tite. Então, assim, é o normal, é a tendência do futebol mundial. Esses jogadores, praticamente. Thiago Silva deixado de lado no PSG para jogar o Kimpembe, para jogar o Marquinhos. Óbvio que o Marquinhos já estava lá, mas o Kimpembe joga mais do que o Thiago Silva. A própria seleção brasileira, muitos cobram aí, praticamente, que tem jogadores. Tem uma renovação na seleção brasileira, de não ter mais tantos jogadores mais velhos. Assim, essa é uma tendência, assim. Muita gente. O Hulk, não sei como o Hulk na seleção, mas o Tite não quer levar até pela idade. Davi Luiz é um cara que também sai do Arsenal, não teve muito mercado, vem pro Flamengo. Então, essa é a tendência do futebol europeu. Cada vez mais jogadores mais velhos saírem das equipes para jogadores mais novos, mesmo que não tenham a técnica que esses jogadores mais velhos tenham, mas praticamente ter jogadores mais novos que vão te entregar intensidade, vão te entregar a marcação alta, que os treinadores adoram no futebol europeu, que praticamente quase todas as equipes do futebol europeu jogam com marcação alta. É uma outra equipe que praticamente desce a linha, não atua com essa marcação alta.
Assim, como o futebol europeu é a tendência, isso passa para o futebol mundial. E antigamente você não tinha isso. Antigamente o atacante parava lá na frente e respirava. Sim, eu assisti até pouco tempo atrás, eu assisti Palmeiras e Vasco em 98, título do Vasco, duas grandes equipes. O Edmundo Evair, que era atacante dos atacantes do Vasco, praticamente. 98 não, desculpa, foi em 97. 98. 99, depois vai o Vasco ganha o Donizete e o Luizão no ataque. Praticamente os dois da frente, Edmundo e Evair, parados. Estavam parados e só atacavam. Os espaços eram maiores, as equipes eram mais espaço. O jogo no futebol brasileiro era mais lento, era um jogo mais cadenciado do que era no futebol europeu. Ainda é um jogo mais lento do futebol brasileiro do que o futebol europeu. Um jogo mais cadenciado. O futebol europeu é um jogo mais rápido. Às vezes, mas o futebol brasileiro também é um jogo mais intenso. São muitos jogos, o calendário brasileiro é absurdo de loucura. Os caras jogam muito o ano inteiro. Assim, jogadores também mais veteranos não conseguem atuar duas vezes por semana na mesma intensidade. Isso é normal, cara. Isso é normal. A tendência é cada vez mais os jogadores mais velhos serem, assim, atuarem menos nos times, apesar da técnica, atuarem mais os meninos nas equipes, jogadores mais novos nas equipes do futebol mundial, né? Tendência natural pelo como o futebol se desenvolve, pela mudança que é acontecendo no futebol. Se a gente for buscar também, eu lembro de um dado que na Liga dos Campeões, logo no início, assim, da popularização, né, do marketing enorme que foi feito, em 2002, 2003, alguma coisa assim, eles traziam a distância percorrida, né, dos jogadores e quando o jogador era substituído, enfim. E eu lembro que a distância percorrida dava 6 quilômetros, né? Era a distância normalmente que dava dos jogadores. Acho que é um pouquinho a mais, né? Em torno de 7 a 8 quilômetros, né? Hoje em dia, praticamente você jogar um tempo, você tá correndo quase 6 já. Então. Isso é exatamente o que eu falar. É a metade do tempo que se corre hoje. Né? Então, assim, é uma mudança drástica, totalmente drástica no futebol, né? Porque você corre. Porque pra você jogar. Porque a pessoa fala, né? Tem 30 metros, joga assim 30 metros, joga-se num espaço curto. Pra você jogar desse jeito, pensa que o campo de futebol não diminuiu de tamanho. Né? Então ele é um campo de normalmente 110 por 65 normalmente. 105 ou 110 por 65. Né? Então, organizado, 110 por 65. Então. Você ter um campo desse tamanho e você jogar sempre nos 30 metros, significa que você. E a bola e o campo com a grama mais baixa, e os jogadores com uma velocidade, para você manter essa distância de campo, significa correr mesmo, não é trotar ou só, é correr, você tem que correr, sair do seu lado, e todas as posições, você tem que sair do lado que você tá e correr até a outra posição, significa o quê? Piques de 30 metros ou 40 metros quase que constantes durante a partida. Né? E com isso, sem contar o deslocamento, movimentação para você poder marcar alguém, enfim, né? Quando você tá. Hoje as equipes jogam com pontas, né? Então os pontas vai e voltam muito, assim. Tanto que os pontas não aguentam o jogo inteiro. Difícil, assim, o ponta ter a intensidade do jogo inteiro. É muito difícil. Então, assim, isso... Tanto que as equipes, o próprio Tite, como a gente já até comentou em uma outra live, aí o Tite quer levar pra Copa 4 a 5 pontas na seleção brasileira. Provavelmente devem ser Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e provavelmente pode ser que entre mais um, Gabriel Jesus, que sabe fazer centroavante, sabe jogar de ponta. Então, assim, por causa disso, porque a intensidade, você vai e volta, você precisa voltar para recompor, você precisa atacar. Antigamente os atacantes não recompunham. A minha época, assim, até atuando, jogando, também não tinha muito isso. Assim, eu fui um cara que, assim, eu fui lateral esquerdo muito tempo na minha vida jogando, o ponta não recompunha tanto, não chegava tanto. Tanto que depois, quando eu parei de jogar bola e eu vou jogar na várzea, e aí já começou essa filosofia que o ponta tinha que voltar, porque, óbvio, o futebol da várzea acompanha o futebol do mundo inteiro, normal. Assim, eu até falava pro ponta, cara, não precisa voltar tanto, porque você não vai aguentar jogar. Porque assim, profissional os caras já não aguentam, imagina na várzea. Óbvio que o jogo da várzea não tem intensidade que tem o jogo do profissional,
chega nem perto disso, mas ao mesmo tempo, assim, o cara também não é preparado como o cara é preparado no profissional. Assim, o cara ali é um lazer do cara de final de semana, ou mesmo durante a semana, o cara é um lazer, é uma coisa que ele faz por hobby, não faz porque ele vive daquilo. Então, praticamente, cara, o cara não aguentaria ir voltar. O cara não é preparado para isso. Eu sou um cara que eu sempre falava pro cara que jogava comigo na frente, o ponta, cara, não precisa voltar tanto, mas dessa eu me viro aqui, tento me adequar, e o próprio lateral também, o lateral não vai todos, né, como lateral e todas, na várzea, como o lateral não profissional pode ir todas, né, dependendo de como for, como é o lateral. Uns mais ofensivos, outros mais defensivos. Mas então, praticamente é uma mudança do desenvolvimento do futebol. Assim, não tem como, não tem como. Por isso que esses jogadores mais velhos acabam não atuando. O próprio Hulk, exemplo clássico, é o próprio Hulk. O Hulk praticamente volta ao Atlético, quando ele chega ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro, ele vem como ponta. Como ponta, ele seria um bom jogador, ele seria um jogador de alto nível. Mas ele não te entregaria como ele te entrega atuando mais centralizado, como um centroavante ou como um segundo atacante. Até porque ele teria que voltar muito para marcar lateral, teria que praticamente desgastaria muito. Ele é um cara que, assim, apesar do físico avantajado, de ser um cara privilegiado nesse ponto, cara, chega uma hora que o desgaste é muito grande, o desgaste é gigantesco. Então o Cuca, tanto que no time do Atlético Mineiro ele era reserva, ele até reclama, ele não estava tendo uma continuidade na época, no começo dele lá com o Cuca. Então o Cuca meio que acerta o time com ele como centroavante, e aí o Atlético deslancha na temporada. Mas é isso. O próprio Hulk é esse exemplo. O próprio Diego, um exemplo clássico foi até o Diego Costa. Diego Costa, centroavante de 2 Copas do Mundo pela Espanha, fazendo gols, grandes clubes, artilheiro no Atlético de Madrid, artilheiro no Chelsea. Cara, saiu do Atlético Mineiro e não tem proposta. Não tem proposta pelo Diego Costa. Diego Costa tá parado. Literalmente está parado no futebol mundial, literalmente de grandes clubes. Artilheiro no Chelsea, artilheiro no Atlético de Madrid. Artilheiro no Atlético de Madrid, numa época o Atlético de Madrid corria atrás de Real e Barcelona. E assim, ele foi artilheiro, conquistou títulos pelo Atlético de Madrid, jogou 2 finais de Champions que o Atlético de Madrid acaba perdendo, foi pro Chelsea, é campeão da Premier League pelo Chelsea, fazendo gols, 2 Copas do Mundo pela seleção da Espanha. Assim, ninguém nem comenta o nome dele. E muitos clubes sem centroavante aí, no futebol brasileiro. Assim, Corinthians queria um centroavante, nem cogitou ele, o Palmeiras queria um centroavante, também nem cogitou ele, o Inter precisa de um centroavante, nem cogita ele. Assim, é a mudança de desenvolvimento, que o Diego Costa não vai te entregar aquela marcação alta, aquela intensidade do jogo que precisa praticamente, que as equipes pedem no futebol mundial. É uma situação que. E é assim, importante a gente falar que isso ainda está no começo, né? Então talvez muita gente não tenha percebido isso. É óbvio que isso já está na mente dos treinadores, né? Quem treina os treinadores, os membros de comissão técnica, e essas pessoas, sim, elas já estão estudando, já visualizam essa situação. Quem vive o dia a dia de clubes, né? Os treinadores, eles já estão vendo esse problema, né? Eles já veem, os analistas de desempenho também, né? Mapeiam o rendimento do jogador. Eles começam a ver realmente uma queda tanto é que na qualidade, até que hoje, né, inclusive o desenvolvimento da ciência, né, e da tecnologia no esporte permite justamente você programar substituições por conta do desgaste do jogador, com base em dados que você colhe de treinamentos, de outros jogos, né? Por isso que o jogador, Exato. às vezes você vê o jogador, por exemplo, aconteceu isso muito, né, no São Paulo, venceu o Palmeiras nos pênaltis, e aí acho que foi o Igor Gomes, né, bateu o último pênalti, ele tira a camisa dele, ele tá por baixo, ele tá até como se fosse um top, né? Mas na verdade acontece, aquilo é um instrumento que atrás tem um GPS, um aparelhinho de GPS para poder mapear o deslocamento dele do campo e também fazer o controle da parte fisiológica. Então regula batimento cardíaco, regula saturação, nível de respiração, isso tudo é monitorado por esse aparelho, justamente porque essas informações você consegue projetar a condição física do jogador e saber o quanto que ele está conseguindo render. Então, com base nessas informações, é que você percebe o rendimento, a queda de rendimento dos jogadores no decorrer da partida,
e permite os treinadores planejarem substituições, né? É muito parecido com... A gente vê muito essa ferramenta no Football Manager, né? O jogo que a gente joga, que a gente joga aqui, né? A gente vê isso, né? Tem um mapeamento que o jogo até mudou da versão anterior para a versão atual, que ao invés de você ter por porcentagem, você tem tipo um coraçãozinho. E ele começa verdinho, né? Se o jogador tá bem, ele vai ficando amarelinho para ficar vermelho até ficar vermelho, entendeu? Por quê? Significa o nível de rendimento e ao mesmo... Por que ele faz isso? Porque é o mesmo sistema utilizado pelas equipes de futebol profissional. Então, hoje, essa possibilidade de você mapear não só o desenvolvimento da fisiologia, mas o desenvolvimento da ciência e da tecnologia esportiva permite você mapear o rendimento do jogador e isso influencia muito. Porque é o que você falou, o jogo você não pode parar, você não pode ter um cara aqui. Se o cara tá cansado, ele não pode continuar numa partida, num jogo das condições que jogam hoje em dia. Até isso é uma das razões pela qual, inclusive, o futebol aumentou o número de substituições. A FIFA permitiu e incluiu na Copa do Mundo não só as 5 substituições, mas o aumento de jogadores do banco de reservas, né, para a Copa do Mundo. Então, por que se faz isso? Porque hoje o jogo é tão rápido, é tão intenso, é tão forte que humanamente impossível em algumas situações, em algumas circunstâncias, você conseguir manter o nível que a partida pede para você. Então, às vezes o treinador troca, e por isso que os elencos até hoje tem que ser maiores. Não adianta você ter um time de 11 jogadores bons, você tem que ter um elenco, né? O Corinthians sofre muito com isso, né? Você precisa rodar, né? O Vitor Pereira tá dando nó em pingo d'água, fazendo aparecer jogador aí para conseguir jogar, e para que o time conseguir se manter justamente nisso, porque hoje você troca, esse ritmo ele não cai. Antigamente você chegava no segundo tempo, o ritmo caía, ou então no final do primeiro tempo o ritmo cai. Hoje não, esse ritmo se mantém do começo ao fim, até o número de gols em finais de jogos aumentou muito, né? Isso é uma estatística, né, que foi captada. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi isso, né? O número de gols nos períodos finais dos jogos aumentou muito. E por conta justamente disso, você tem hoje 5 substituições, você troca metade do time, você mantém porque são 10 jogadores na linha, então você troca metade de jogadores, então você consegue manter um ritmo intenso o jogo inteiro. Então quem não tiver no ritmo não vai jogar, mesmo que o cara seja bom tecnicamente, porque se não conseguir acompanhar, ele abre o espaço, ele abre o buraco, e hoje em dia um buraco numa situação, num espaço tão curto é mortal. Então por isso que até jogadores mais velhos eles são preteridos e às vezes são utilizados em situações específicas, né? Por exemplo, em uma partida, uma final, um jogo específico, você tira o jogador, você descansa aquele jogador. Por isso que o planejamento também é outra coisa, também cresceu muito, né? O planejamento esportivo, coisa que acontecia só na Europa, né? Na Inglaterra. Hoje você tem em outros países, né? No Brasil começou, hoje nesse ano no Brasil, a gente está vendo muito isso, né? O planejamento esportivo tendo que ser utilizado. Então é coisa de engenharia, pessoal. Isso é conceito de engenharia de produção, entendeu? São conceitos de outras áreas completamente nada a ver com esportes que estão sendo trazidos pro futebol por conta dessa mudança, né? E isso tudo tem a ver por conta do aumento do investimento de dinheiro, muito mais dinheiro envolvido, né? Cifras gigantescas, né? Hoje você fala jogadores com negociação, você beira 80, 90 milhões de euros como se fosse nada, né? Então, isso tudo é reflexo. E isso não só nas contratações, mas também no investimento, né? Isso que eu vejo, né, nesse ponto. Eu acho que é isso. Se tem mais alguma coisa para acrescentar, o Victor, se tiver alguma coisa, alguma outra em cima disso, vai tiver alguma coisa, você fala aí. Mas se não, acho que é isso. O que você acha? Não, acho que praticamente a gente ilustrou um pouco, né? E essa tendência não é só tanto é no futebol mundial, que assim, a MLS também, que é um campeonato assim, tido por muitos como assim, tido como um campeonato assim de baixo nível técnico, de jogadores que vão lá praticamente só para viver os Estados Unidos, né? Viver praticamente num ambiente de tranquilidade, de paz, acima de tudo. A ideia é projetar só o esporte com jogadores de renome, né? Ainda mais um local assim extremamente. O futebol não é o primeiro esporte, aprazível, né? Para morar lá, com segurança, com qualidade de vida. Mas até a MLS já praticamente vem se adaptando nesse ponto, né? A MLS praticamente
às vezes traz jogadores veteranos, mas jogadores que ainda podem praticamente te trazerem recursos técnicos. Exemplo, agora as últimas contratações foram Chiellini, é um cara que ainda é zagueiro da seleção italiana, se aposentou, mas vem da Juventus, ainda atuando muito em alto nível. O Gareth Bale, que praticamente vai estar na Copa do Mundo por País de Gales. Você tem o atacante do Napoli, que é a seleção italiana, esqueci o nome agora. Immobile? Não, o ponta esquerda, que jogava no Napoli. Insigne, que chega, que é um jogador, tem 30 anos, só novo, e acima de tudo a MLS vem contratando meninos novos, pô, levou o Brenner, atacante que era do São Paulo, é um menino novo, tentou o Sara, que é do São Paulo, que é um jogador novo, praticamente vem acertando jogadores novos, né, não vem... Ele contratou o Barco, uma época que era do Independente, um jogador novo, praticamente ele vem contratando jogadores novos, ele não vem trazendo jogadores mais velhos para jogar na MLS, até também pensando as equipes e os treinadores que comandam as equipes, pensando nesse sentido, de ter intensidade, a MLS cada vez mais ficando mais disputada, tanto que a MLS raramente você tem um time que é bicampeão, conquista o título 2 vezes seguidas, como aconteceu aqui no Brasil com o São Paulo sendo tricampeão, com o Flamengo que conquistou uma vez, no ano seguinte, o Flamengo foi bicampeão também, se não me engano, né? Também foi 2019, né? Não, 2020 Palmeiras foi bicampeão da Libertadores. Bicampeão, então assim, é muito difícil na MLS ter uma dominância, né? Ter essa dominância, até pelas leis também da MLS, as regras, né? Isso. As regras acontecem, mas assim, mesmo assim as contratações das equipes são jogadores novos, querem jogadores novos, assim, revelações. A MLS vem brigando até com a Europa, assim, nos últimos anos, sobre meninos, para levar meninos. Assim, o Brenner é um jogador que, assim, que era de São Paulo, foi para MLS. Tem outro, o Barco, que era de Independente, vai para MLS. Você tem antes de ir para jogar no Newcastle, o paraguaio que hoje está no Newcastle, mas ele joga na MLS antes. Ele sai do Paraguai, do Libertar, me fugiu o nome, o ponto do que é o camisa 10 do Newcastle. Muito bom jogador. Ele vai para Atlanta antes de ir pro Almiron. Almiron, isso. Ele vai para Atlanta antes de ir pro futebol, antes de ir para Inglaterra jogar no Newcastle. Então, assim, essa é a tendência do futebol mundial, que começa no futebol europeu e passa para os outros locais esportivos no mundo inteiro. Assim, praticamente, hoje meninos que às vezes têm uma técnica pior do que os mais velhos, mas vão te entregar a intensidade do jogo, porque o jogo precisa, que o jogo te entrega hoje em dia, com o desenvolvimento do futebol hoje em dia. Então, praticamente essa a tendência do futebol hoje em dia. Você acaba usando esses jogadores mais velhos em situações específicas, né? Situações pontuais. Usando mais eles, com o caso do São Paulo. Tem um ou outro que é titular, né? Uhum. Tem um ou outro que, assim... exceção confirma a regra, né? Mas, assim... Não são titulares, mas titulares absolutos, como aconteceu antigamente. Como o Romário era absoluto no Vasco. O próprio Rob Gol era absoluto no Paysandu. Zé Roberto no Palmeiras. No Inter. Zé Roberto foi no Palmeiras. Entre outros nomes, né? O Alex Dias era absoluto no Vasco. O Giggs foi ver pro São Paulo. O Giggs foi no Manchester United. No Manchester United. Então, assim, isso não existe mais. Esses caras mais velhos vêm e são parte do processo da equipe. E mesmo assim, a maioria das vezes, eles são reservas para os outros meninos atuarem mais regularmente. É uma situação aí que ainda está no começo, a gente vai começar a ver isso. Começamos a ver essa situação, a gente vai ver mais forte. Acho que no decorrer, né? Quando mais equipes, principalmente quando as equipes de menor escalão começarem a focar também mais nesse tipo de jogador, aí a tendência é que a gente comece a ver um ciclo, né, se fechando. Onde começou o ciclo dos jogadores com uma determinada idade, que eu falei lá nos anos 90, com 31, 32 já eram super veteranos, né?
Hoje, número de super veteranos, aí, por um momento, chegou a 40, quase 40 anos, 37, 38, quase 40 anos, e parece que começou a regredir de novo, né? Jogadores veteranos, um jogador considerado veterano numa equipe de alto nível, é capaz talvez de regredir para até um jogador de 30 anos, 31 anos de novo, ser considerado um jogador no limite ali para atuar como jogador de alto nível, e a partir dessa idade passarem a ser jogadores de suporte, jogadores com uma função mais extra-campo, às vezes, né? Não só do que a atuação dentro do campo direta, ter que resolver, vai ser um suporte aos jogadores de elite que estarão na sua equipe disponíveis, né? Por estarem fisicamente mais preparados, né? Então é um Um outro ciclo. exemplo também é o Bragantino, né? A forma da Red Bull, como a Red Bull comanda também suas equipes. A Red Bull também não contrata jogadores veteranos. Raramente você vê jogador. O Bragantino aí, que é aqui nosso, aqui, é o representante aqui no Brasil, praticamente só tem meninos, só foi contratado meninos. Assim, os mais velhos da equipe, assim, tinha o Edmar lateral esquerdo, que tinha na época tinha 34 anos, ele sai para jogar eles contratam o Luan Cândido, que vem do futebol europeu mais novo, e depois na sequência trazem o Ramon, que é o lateral esquerdo que é do Flamengo, que é novo, que é uma revelação do Flamengo, novo, o Edmar sai da equipe, tem o Júlio César goleiro, óbvio que goleiro, assim, é uma exceção à regra, né, goleiro quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor ele fica, né, é como se fosse vinho, fica mais experiente, mas até porque o goleiro não tem tanto desgaste quanto os jogadores de linha, mas assim, o Bragantino é o Bragantino, o Red Bull Salzburg e o próprio RB Leipzig são equipes novas, assim, com média de idade, jogadores ali na faixa dos 25, 24 anos, né? São equipes novas. O Bragantino é esse exemplo, o Bragantino, assim, até o Bragantino jogando esses dias, o cara mais velho, o Johan, tem 29 para 30. O resto do time tudo 25, 24, 27, 26, 22, 23, 21, jogador de 20. Assim, é a tendência, fora outros meninos da base que vão subindo, a tendência do futebol mundial é essa. Cada vez mais, esses jogadores taxados, né, como veteranos mais velhos, praticamente não serem titulares absolutos, mas como era antigamente o Túlio Maravilha também, por muito tempo foi titular absoluto, também jogando mais velho. A tendência é cada vez mais jogadores até estarem no grupo, mas serem mais um, da técnica e tal, serem deixados de lado para jogadores com menos técnica, mas vão ter a intensidade maior. É, é interessante, né? É interessante como tudo a gente começa a ver, né? E a gente vê talvez um grande ciclo do futebol que parecia que não teria fim, né? A gente tá botando aí quase, falando de 97, a gente tá botando quase 30 anos de ciclo, né, no futebol, que parece que tá se encerrando e parece que tá se voltando, né? Mas é uma tendência, isso é uma tendência ainda, absorvida pela elite do esporte hoje, e que, como todo tipo de mudança, ela é primeiro absorvida pela elite e depois é passada, né, acaba se espalhando pelo restante dos envolvidos, né, no meio esportivo. Então, hoje, como a gente falou, a gente está falando de equipes de altíssimo nível, está falando de Manchester City, de Bayern de Munique, de equipes ali, né, de super qualidade. Aliás, o exemplo, até o Bayern de Munique não renovou com o Lewandowski. O Lewandowski queria 4 anos de contrato, né? E o Bayern de Munique opta por não renovar, né? Não renovou ainda, pode ser que provavelmente o Lewandowski está para sair, ele tem mais um ano de contrato, o Bayern quer que ele cumpra, né, esse último ano de contrato, mesmo assim, Uhum. talvez uma negociação para ele renovar, sei lá, por mais um ano, 2 anos, mas a tendência é do Lewandowski sair. Pode ser que saia essa janela, ou se não sair agora, vai sair de graça. Assim, a tendência é essa, assim, as equipes, é isso que é o futebol europeu. O futebol europeu é isso. Jogadores cada vez mais velhos podem fazer parte do grupo, mas não são assim. E a hora que o Lewandowski entregou muita coisa ao Bayern de Munique, Não, é o mas atual melhor jogador do mundo, né? É o atual melhor jogador do mundo, então. não são mais jogadores, o que eu disse, unanimidades nas equipes como era antigamente. Então. Esse novo ciclo. Vamos ver. Mas é bom pra vocês ficarem de olho, né? A gente trouxe essa reflexão também, né? Porque às vezes muita gente não tinha pensado ainda nisso. E repara um pouquinho no seu próprio time, na sua equipe. Ver se você vê esse movimento. Ou
se ele não começou ainda claramente, você vai acompanhar que daqui a alguns anos você vai começar a ver, até daqui a alguns meses, viu? Talvez aí com essa janela de transferência agora do futebol, agora que tá o futebol europeu, em algumas semanas também a gente deve haver mudanças no futebol brasileiro também nesse sentido. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo legal, eu acho que foi um tema bem interessante, né, de se tratar, porque faz a gente refletir, faz a gente ter que... Eu gosto de coisa assim, né, que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, que nos tira da zona de conforto, né, e nos coloca numa situação de desafio. Então a gente para pensar. Eu acho que é bom para vocês também param para pensar um pouquinho. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós teremos outros temas assim. Se tiver alguma sugestão de tema, pode comentar, trazer, né? Falar aí. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, sejam muito bem-vindos, né? E eu tô sempre disponível, né, nas lives para conversar, para bater papo. Tem o Discord do canal também. E também qualquer coisa que talvez vocês tenham dúvida, vocês podem me perguntar, a gente pode fazer um tema, né, sempre do que vocês tiverem dúvida, mas a gente está sempre tentando abrir mais canais de comunicação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu irmão encerrar como sempre. Muito obrigado, pessoal, tamo junto e até mais. Vai daí, Vitor. Bom, valeu, pessoal, aí, mais uma semana aí que a gente estivemos com vocês. Boa semana a todos, saúde, paz, aí ative o sininho aí nosso aí, curtam, compartilhem com a gente, mandem aí suas críticas, sugestões, sempre com educação, sempre reitero isso. Praticamente digam o que vocês querem saber. Volto a dizer, notícias a gente traz sempre aqui para vocês, tudo que vocês quiserem saber de games, do mundo do futebol, trazemos aí para vocês aí as novidades, as notícias, a gente vai atrás, pesquisa, temos fontes, temos contatos para trazer também praticamente tudo para vocês o que anda acontecendo no mundo do futebol e também no mundo dos games. Estamos abertos aí. Obrigado, galera. Boa semana, saúde, paz, se cuidem. Valeu, um beijo, boa semana. Tamo junto. Fui.